Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Amém? Vamos ler 10 versículos. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar, ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo, de febres e desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Amém. Esse capítulo número 28 que nós lemos, ele é bem emblemático quando fala da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que foi um dos maiores pregadores do evangelho que já habitou sobre essa terra. E esse capítulo número 28 vai mostrar uma viagem que Paulo faz na condição de prisioneiro. O apóstolo Paulo ele fez muitas viagens no seu ministério, como apóstolo do Senhor, como pregador do evangelho, mas esta, especificamente, do capítulo número 28, retratado aqui, Paulo está na condição de prisioneiro, e Paulo está indo em direção a Roma. E quando nós olhamos para o capítulo 23 desse mesmo livro, nós vamos ver que algumas pessoas se levantaram contra Paulo e o prenderam, A intenção, na verdade, não era nem prender, era matar. Se você olhar lá para o capítulo número 23 do livro do Atos dos Apóstolos, você vai ver que cerca de 40 pessoas se levantam agora e preparam uma cilada para Paulo, para barrá-lo. E eram judeus, aqueles que tinham o cristianismo como seita, Eles não aceitavam que Cristo era o Filho de Deus. Tanto que mataram Jesus. Então Paulo está pregando esse Cristo que eles, os judeus, mataram. E agora eles se levantam para tentar barrar Paulo. E no capítulo 23 nós vamos ver lá, e o texto é bem claro, quando Lucas escreve, diz assim: eram quase 40 que se levantaram e prepararam cilada para Paulo. Mas no mesmo capítulo de número 23 do livro do Atos dos Apóstolos, lá pelo versículo 11, você vai ver que Deus ele fala com Paulo. Enquanto Paulo está um pouco apreensivo, porque essas pessoas estavam se levantando contra ele, o que é normal para o cristão, Levante-se na vida do cristão é coisa normal. Então, se levantaram contra Paulo, e Paulo está um pouco apreensivo, porque não saberia como ia ser. Mas aí Deus, na forma de anjo, aparece a Paulo e diz: olha, Paulo, não temas. Capítulo 11 do versículo 11 do capítulo 23 de Atos dos Apóstolos. Ele vai aparecer para Paulo e vai dizer para ele: Paulo, não temer. Porque ele vai dizer assim: é do meu agrado que você vai a Roma, para que assim como você testifica de mim aqui em Jerusalém, você também testifique de mim lá em Roma. E aí Paulo começa uma viagem na condição de preso. Paulo, se você for olhar nos capítulos seguintes, 24, 25, Paulo é levado perante várias pessoas para apresentar a sua defesa, e ele pede para que vá falar com César, em Roma. Então começa uma viagem de translado de Paulo de Jerusalém para Roma, que não era uma viagem tão pequena, era uma viagem difícil, complicada, porque era por água que eles deveriam ir, e não era uma distância muito pequena. Se você olhar no mapa e você olhar de Jerusalém para Roma, é um pouquinho extenso. Embora Jerusalém estava dominada pelos romanos, mas o Império Romano aqui, nessa época dessa passagem, dominava boa parte do mundo. Então, não era nada os romanos chegarem até Jerusalém para dominar. Então, Paulo está indo para a sede do Império, para Roma, para falar com César. E Deus disse para ele: olha, você vai chegar em Roma. Então, Deus falou a Paulo para ele não temer, porque nada ia acontecer com a sua vida, que ele iria para Roma porque era a vontade de Deus. Mas aí quando nós olhamos, após esta passagem que Deus fala com Paulo, no capítulo 23 do livro do Atos, até chegar aqui no 28, nós vamos ver muitos acontecimentos que aconteceram com Paulo, que parece até que não foi Deus quem falou com ele. Porque era tanta coisa contrária,
Primeiro, se você olhar no capítulo número 27, que antecede o que nós lemos, você vai ver que quando inicia-se a viagem de Paulo, de Jerusalém para Roma, e aí o texto no capítulo 27 já disse que não foi fácil. Não foi uma viagem fácil. E só de ter essa informação no capítulo 27, nós já começamos a aprender com essa história, porque era uma promessa de Deus que Paulo fosse a Roma. Mas aí no 27 diz, não foi uma viagem fácil. A viagem não começou fácil. Já significa dizer que, mesmo sendo promessa de Deus, mesmo sendo palavra do Senhor na sua vida, mesmo Deus mandando você fazer alguma coisa, não significa que vai ser fácil. Tem dificuldades. Ah, mas foi Deus quem falou. Mas tem dificuldades. Deus se responsabiliza pelo cumprimento da promessa. Agora, até chegar, meu irmão, aí a vida do cristão, nós já somos experientes nisso, já sabemos que até a chegar à bênção, nós passamos por alguns processos. E o processo, ele é imprescindível na vida do cristão. E o capítulo número 27 diz que a viagem não foi fácil, foi difícil. Por quê? Porque eles sofreram um naufrágio. Ora, mas não era plano de Deus Paulo ir para Roma? Sim. Mas não é porque Deus falou que vai ser fácil. Não é porque Deus falou que não pode ter um naufrágio. Pode sim. Não foi difícil, não foi fácil a viagem. Eles sofreram naufrágio. Eles precisaram se desfazer de tudo que iam levando, do carregamento. Precisaram se desfazer das suas cargas, dos seus bens. E o capítulo número 27 diz que eles iam levando um carregamento de trigo e precisaram jogar no mar. Na nossa vida, às vezes, para nós alcançarmos aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos nos desfazer de muita coisa. Mas aí Paulo agora está apreensivo porque o navio está à beira do naufrágio. E a palavra do Senhor diz, no capítulo número 27 ainda, que o navio ele fica enganchado, vamos usar essa expressão, né? Ele fica ali, ele bateu num banco de areia e ficou lá, encalhado, a expressão mais correta. Ficou encalhado e a tempestade por cima, e noite, e a palavra diz que eles ficaram encalhados lá vários dias. Vários dias. E agora Paulo está apreensivo, por quê? Porque antes de iniciar a viagem, Paulo havia avisado o comandante do navio, olha, é melhor nós pararmos por aqui, porque o tempo não está bom, e essa viagem, ela não vai ser proveitosa, nem para você e nem para nós. Mas o comandante do navio, mesmo assim, não deu ouvido a Paulo e foi, viajou. E quando eles estão no aperreio, eles recorrem a Paulo, e Paulo fala, olha, não avisei a vocês que a viagem não seria fácil, que a viagem teria dificuldades. E aí Paulo, quando está angustiado, porque o navio está afundando, e a tripulação está ali, todo mundo atônito, aí Deus se manifesta a Paulo mais uma vez. O mesmo Deus que falou com Paulo lá no 23, dizendo, olha Paulo, você não vai morrer, esses 40 que se levantaram contra você não vão fazer nada contigo, porque é o meu desejo que você vá a Roma. E agora Paulo, indo cumprir a vontade de Deus, está dentro de um navio, prisioneiro, à beira de naufrágio. A tempestade está assolando o barco. Os irmãos conseguem imaginar a cena de alguém que está na direção de Deus, que está fazendo o que Deus mandou, e está preso por causa desse Deus, está num navio como prisioneiro, à beira de afundar, já estão há 13 dias sem se alimentar, porque jogaram tudo no mar para salvar o navio, e agora Deus mais uma vez fala com Paulo. No capítulo número 27, Deus vai falar com Paulo no meio da noite, vai dizer assim, Paulo, não temas, nada vai te acontecer, nem um fio de cabelo seu e da tripulação que está com você, vocês vão perder. Aí você imagina a situação, o desfecho era certo, vai afundar e vai morrer todo mundo. Mas Deus está dizendo para Paulo, nenhum fio de cabelo de vocês se perderão. E por amor a ti, toda essa tripulação eu coloco sobre tua responsabilidade. Ou seja, não vai se perder ninguém. E o texto diz que eram 276 pessoas, não era pouca gente, né? 276 pessoas no navio, e agora por causa de um escolhido de Deus, por causa de um servo de Deus, que está naquele navio, todos eles vão ser salvos. Mas aí quando Deus fala isso, o que é que acontece? O navio afunda. Já pensou, irmão João? Você ouviu de Deus, olha, fique tranquilo porque não vai te acontecer nada, nem um fio de cabelo seu você vai perder. E aí eles precisam abandonar o navio. Porque o navio bateu, encalhou, e agora? Como faz? Tentaram chegar até o porto, mas não podia chegar porque era uma ilha pequena, era a ilha de Malta, e não tinha porto. O navio encalhou. Então, para sobreviver, eles precisavam abandonar o navio. E agora o comandante, orientado por Paulo, porque Paulo agora vai dizer para ele, ó, fique tranquilo, enquanto eu estiver por aqui, tudo está em paz. E aí eles entraram em consenso, não, vamos matar os prisioneiros para aliviar a carga, vamos matar os prisioneiros. Mas o texto é bem enfático, no capítulo 27, se você ler, você vai ver, que a palavra do Senhor diz que o centurião ele queria proteger Paulo e não permitiu. Por quê? Porque ele sabia que enquanto Paulo estivesse vivo, eles tinham segurança. Nós precisamos compreender, irmão, que mesmo diante das coisas tudo contrário, você é um ungido de Deus e você tem promessa de Deus na sua vida. E por causa de você, a situação pode ficar melhor para todo mundo. Nós somos bênção para onde nós habitamos, mas para isso, nós precisamos estar na direção de Deus. E estar na direção de Deus não está
na bonança o tempo inteiro. Estar na direção de Deus não é ter só prosperidade, não é ter só bênçãos. Estar na direção de Deus é suportar as intempéries da vida, porque sabe que Deus está com você. Porque Paulo estava naquela situação difícil, mas ouviu Deus. Deus falou com ele. É por isso que nesta noite eu vim aqui para dizer para você que está passando por coisas que você acha que não deveria estar passando, porque você é servo de Deus. Aguente firme, Deus está com você. Você está no processo. Esse processo faz parte da vida do cristão. E agora o navio está afundando. E aí o comandante dá a ordem. Quem souber nadar, pule primeiro. E quem não souber, se agarre aos pedaços do navio. E nade. Porque tem hora que quem é preparado, irmão João, quem sabe nadar, ele vai na frente, ele larga na frente. Mas tem aqueles que não aprenderam a nadar. E aí como é que faz? Se apegue no que sobrou. Não deixe para lá. Se apegue, você vai chegar também em terra. E a palavra do Senhor diz que aqueles que sabiam nadar, pularam e nadaram até a ilha. E os que não sabiam se agarraram nos destroços do navio e foram nadando. O certo é que chegou os 276 em terra. Chegaram em terra. Não foi fácil. A viagem não foi fácil. Houve naufrágio, mas Deus deu livramento. E eles chegaram na ilha de Malta. E é onde chega no capítulo número 28, em que nós lemos nesta noite. E o capítulo número 28 inicia dizendo assim: havendo escapado, eu gosto dessa versão, porque tem outras versões que falam diferente, mas essa minha versão eu gosto muito. Havendo escapado, porque o que nós falamos aqui? Paulo estava preso, o navio afundou, ele estava indo cumprir o que Deus determinou para ele. O navio afundou, quiseram matá-lo como prisioneiro, Deus deu livramento, Deus livrou a tripulação. E aí você pode perguntar, mas por que se era plano de Deus, Deus destruiu o navio, permitiu que o navio afundasse? Mas não permitiu que eles morressem. Porque na caminhada cristã, às vezes Deus permite que nós percamos as coisas, mas não permite que percamos a vida. Por quê? Porque as coisas Ele pode restituir novamente. Ele não pode dar vida? Pode, mas a nossa vida ela é preciosa. E quando nós estamos na direção de Deus, nós não perdemos a vida. Paulo não tinha a vida por preciosa, por isso que a vida dele diante de Deus valia muito. Porque quem tem a sua vida por preciosa diante de Deus, infelizmente, não tem muito valor. E Paulo estava ali mais uma vez de pé, firme. O navio se foi, mas está vivo. Se perderam a carga, mas estão vivos. Padeceram frio, passaram chuva, passaram fome, mas estão vivos. E estão na ilha, estão em terra firme. E havendo escapado, isso aqui me dá esperança, porque nós estamos vivendo num tempo dificultoso. Em um tempo de pandemia, de epidemia, de enfermidade, de todo tipo de mazelas na sociedade. Mas nós estamos aqui. Nós escapamos, estamos aqui ilesos. E é motivo de nós glorificarmos ao Senhor. Nós não merecíamos, mas estamos aqui. O vírus veio, devastou várias pessoas, até que você conhece, dentro da família. Mas você escapou com vida e está aqui, glorificando o nome do Senhor. E isso é motivo para nós nos alegrarmos. Talvez na sua casa não está fácil. Talvez você está enfrentando um momento de enfermidade, uma crise financeira, uma crise conjugal, uma crise na família. Mas você escapou com vida e está aqui. E quanto à vida, há esperança. Deus só precisa de você vivo para mudar a situação. Se você está na direção de Deus, não fique preocupado, nem atônito como Paulo estava. Tranquilize o seu coração, porque nenhum fio de cabelo da sua cabeça vai se perder. Porque Deus está no controle da sua e da minha vida. Nós estamos na direção de Deus. O importante é não sairmos da direção de Deus. Ora, Deus queria Paulo em Roma, mas agora não tem mais navio. Como era que Paulo ia chegar em Roma? Com a embarcação, mas agora não tem mais. E como que faz? Parece que às vezes quando nós achamos que estamos na direção de Deus, aí as coisas se tornam tão complicadas, que aí nós chegamos à conclusão, não pode. Eu não posso estar na direção de Deus porque agora tudo que eu tinha eu perdi. Tudo que eu possuía eu perdi. Eu disse no início, Deus permite que nós percamos coisas para nos fortalecer. E para nos dar testemunho, para nos dar, irmão Francisco, um currículo. Porque se Paulo sai de Jerusalém para Roma, sossegado, Paulo estava indo para Jerusalém fazer o quê? Se autodefender. Ele estaria indo interceder diante de César pela sua liberdade. Dizer, olha, eu não cometi pecado nenhum, eu não cometi falta alguma. Mas a intenção de Deus de levar Paulo para Roma não era para que ele se defendesse. Para que era então? Para que Paulo pregasse em Roma. Então, para que Paulo compreendesse o propósito de Deus com ele em Roma, Deus permitiu que Paulo passasse por um processo. E para você chegar onde você quer, talvez você espere que chegue no bem bom. Talvez você espere alcançar aquilo que você almeja com facilidade. Mas, sinto te dizer, que a vida cristã nada é fácil. Nada na vida cristã é fácil. O céu que foi conquistado na cruz, o direito para nós habitarmos, aí Jesus vem e diz assim, o céu é tomado por esforço, irmão João. Algo que nós não podemos pagar para entrar, mas ele disse, mas precisa se esforçar. A vida cristã é assim. Às vezes nós recebemos uma palavra de Deus que Ele vai nos entregar, que Ele vai nos dar, que Ele vai mudar, e aí nós achamos que é amanhã. Aí nós achamos que é do nosso jeito, porque nós somos seres humanos, e o ser humano ele é imediatista. A viagem de Paulo de Jerusalém a Roma era de poucos dias, mas agora Paulo está em Malta.
sem embarcação, sem nada. E sem a liberdade, porque era prisioneiro. O que o homem tem de mais precioso? A sua liberdade, a sua vida. E ele era agora prisioneiro. A sua vida estava nas mãos dos romanos. E ele está agora nessa ilha. Mas o texto inicia dizendo, havendo escapado. Porque ele escapou, que Deus guardou. Então, souberam que a ilha se chamava Malta. Eles estão na ilha. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então a situação era adversa. Eles estavam numa ilha, não sabiam nem onde estavam, e quando eles se situam e sabem que o nome da ilha é Malta, eles caem em si e percebem, estão no meio da chuva, com frio, com fome, em terra estranha, e para Paulo ainda está pior. Por quê? Porque ele é um prisioneiro. Mas aí os moradores daquela ilha, o que eles fizeram? Acenderam uma fogueira para recepcionar aqueles náufragos, né? Usamos essa expressão assim. E eles receberam ali aquelas pessoas com uma grande fogueira. E aí quando nós passamos a observar esse texto, não, Francisco, eram 276 tripulantes na embarcação. Mais os moradores da ilha. E a palavra diz que eles acenderam uma grande fogueira. Dentro de casa não cabia esse tanto de gente. Onde é que eles acenderam? Fora. Mas não estava chovendo? Como pode? Acendeu uma grande fogueira no meio da... Estava chovendo, estava com frio. Aqui esse texto, irmão, ele é bem simbólico, principalmente para nós pentecostais, cristãos, que nascemos no fogo, que vivemos no fogo, que fomos queimados com esse fogo, que é a descida do Espírito Santo de Deus. Esse texto ele é bem emblemático quando diz que eles acenderam uma grande fogueira, agora para aquecê-los do frio. Por quê? Porque a situação que eles se encontravam era temerosa, era chuva, era frio, e Lucas ele é bem enfático quando ele diz assim, por causa da chuva que caía e do frio, eles nos receberam com uma grande fogueira, com calor. Eles vieram nos aquecer. E nessa noite, você que talvez entrou aqui precisando ouvir uma palavra do Senhor, você chegou aqui assolado pelo frio da adversidade. Talvez a sua vida está como chuva aqui para essa tripulação. Cada pingo d'água neles parecia uma pedra batendo, porque agora estão com fome, cansados, longe de casa, sem destino, sem barco, em terra estranha, mas foram recepcionados com uma grande fogueira. O Espírito Santo também está aqui para aquecer seu coração se tiver frio, para te abraçar com um abraço caloroso, para dizer para você, você escapou até aqui e vai continuar, vou continuar te livrando, te guardando, te protegendo, porque nós somos dele. Nós somos dele. Quando nós olhamos lá para o Atos 23, quando Paulo é interrogado, ele vai falar assim, eu não vou parar de pregar desse Jesus, porque eu sou dele. Nós somos dele, irmãos. Se você é dele, ele se preocupa com você. Por mais que a situação pareça que ele não se preocupa, mas ele continua contigo. Ele continua comigo. Ele continua conosco. E eles foram recepcionados por essa grande fogueira. E havendo Paulo, porque eles chegaram ali, encontraram a fogueira pronta. Ela estava prontinha, eles se aqueceram, né? E é bom, né, quando nós achamos assim, precisando, com frio, e você chega e tem uma fogueirazinha pronta, um fogozinho pronto. Às vezes, dentro das nossas igrejas, tem muita gente assim, né? Ele não gosta de acender fogo, mas quando ele acha um fogo pronto, ele se aquece, chega para perto para se esquentar. Mas Paulo era diferente. Paulo chegou, achou a fogueira pronta, mas aí no versículo 3 diz assim, e havendo ajuntado uma quantidade de vides, em outras versões diz uma quantidade de gravetos, há versões que diz uma quantidade de lenha, porque Paulo, ele chegou, viu a fogueira pronta, mas ele não se conteve. Não, eu não posso ficar aqui só usufruindo desse fogo, eu preciso também buscar lenha para quê? Para manter o fogo aceso. Porque tem gente que gosta de se aquecer no fogo, tem gente que gosta de participar do movimento, mas ele não faz nada para manter a chama acesa, para manter o fogo aceso. E aí Paulo foi lá, buscou lenha e trouxe, para continuar o fogo aceso, porque enquanto o fogo estivesse aceso, tinha calor. Enquanto o fogo estivesse aceso, não tinha frio. Ele não padeceria de frio. É por isso que nós precisamos manter o fogo aceso, porque a frieza não faz parte da vida do cristão, principalmente da Assembleia de Deus. Nós somos pentecostais. Você também precisa fazer como Paulo, precisa jogar graveto nessa fogueira. Não é só usufruir do fogo que o outro acende. Nós precisamos manter a chama acesa. É bom usufruir do fogo, mas também precisa jogar graveto, precisa jogar lenha para que o fogo não se apague. Aí Paulo juntou os gravetos e jogou na fogueira. E na hora que ele vai jogar, olha só o versículo número 3, havendo ajuntado uma quantidade de vides ou gravetos, e pondo-as no fogo, para que a fogueira não se apagasse, uma víbora, fugindo do calor, lhe cometeu a mão, ou mordeu a sua mão. Está vendo como que o fogo é importante, irmão João? No momento que Paulo está jogando lenha para que a chama não se apague, quem é que morde a sua mão? Uma víbora. A víbora aqui nesse texto
ela simboliza o inimigo das nossas almas, Satanás, que não quer que a chama continue acesa. Aí no momento que nós estamos lá mantendo a chama acesa, ele vem e tenta nos atacar, tenta nos atingir. Você quer ver o inimigo se levantar e você jogar lenha nesse fogo para que ele não se apague? É você manter na presença do Senhor, é você manter o seu coração aquecido com a chama do Espírito Santo. É nesse momento que o inimigo vem e quer te atacar, porque ele não quer que a chama fique acesa. Irmão, ele não quer não, olha só. O que era que a víbora estava fazendo quando mordeu Paulo? Fugindo do calor. Por quê? Porque ela não gosta de fogo. O inimigo, Satanás, não gosta de fogo. É por isso que nós temos que estar queimando com este fogo. Porque este fogo, este calor, ele expulsa o inimigo. O inimigo foge. Você quer ter bênção na sua vida? Mantenha essa chama acesa. Mantenha a chama do Espírito Santo acesa no seu coração. E o inimigo, a víbora, vai fugir. Ah, irmão, mas se ela me morder, não vai acontecer nada. Porque quando nós estamos na direção de Deus, cumprindo o que Deus manda, quando nós estamos ardendo em fogo, não nos imuniza a mordidas, a ataques, a levantes do adversário. Não. Deus permite que até ele nos ataque. Deus permite que ele se levante. Deus permite que até, às vezes, ele nos atinja. Mas não permite que nós sentimos o golpe. A víbora mordeu a mão de Paulo, mas o veneno não teve efeito nele. O inimigo atacou Paulo, mas o veneno não surtiu efeito nenhum nele. Por quê? Porque estava na direção de Deus. E quando o crente está na direção de Deus, o inimigo pode até tentar, mas não vai conseguir. Ele pode até se levantar, mas levanta para cair. Por quê? Porque você está na direção de Deus. Você está aquecido pelo calor do Espírito Santo de Deus. E aí a víbora atingiu a mão de Paulo. Mordeu a mão de Paulo, no momento em que Paulo vai acender mais ainda a fogueira, jogar mais lenha na fogueira. Por quê? Porque quem não joga lenha na fogueira não tem ataque da víbora. Quem está só usufruindo do calor da fogueira não é atacado pela víbora. Mas também não tem experiência com Deus. Mas também não contempla o livramento do Senhor. É bom se aquecer no fogo? É, mas o bom mesmo é contemplar o agir de Deus na nossa vida. É ter o que dizer sobre o nosso Deus. É poder dizer assim, eu não conheço meu Deus só de ouvir falar. Eu conheço porque os meus olhos já viram Ele, como já disse. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora que o Senhor mudou a minha situação, os meus olhos te viram. E eu não conheço mais só de ouvir falar. Cristão precisa conhecer Deus olho a olho. Ah, irmão, não é que eu não estou falando que você precisa ver Deus face a face. Mas é você ver aquela situação mudar e poder dizer assim, só pode ter sido Deus, porque outra pessoa não poderia fazer. É para isso que servem as experiências na vida do cristão. A víbora se leva, vai e morde a mão de Paulo. E aí, o que é que Paulo faz? Ela estava fugindo de quem? Do calor. Ela estava fugindo do fogo. E aí mordeu a mão de Paulo, e aí Paulo, se você está fugindo do fogo, pois é no fogo que eu vou te jogar. E sacudiu a mão e ela caiu no fogo. Quer destruir o adversário da sua alma? Não deixe o fogo se apagar na sua vida. Quando ele se levantar, queime ele no fogo do Espírito Santo de Deus. E você vai sair vencedor. E ele jogou a víbora no fogo. E não aconteceu nada com Paulo. Então, até aqui, Paulo foi preso. Paulo teve levante dos seus companheiros de navegação. Desse, vamos matar os prisioneiros, Deus livrou. Mas mesmo assim, sofreram naufrágio. Chegaram numa ilha estranha. Estavam com frio, pegando chuva. Quando vai se aquecer, a cobra vem e morde sua mão. Parece que já está bom, né? Mas não. Quando ele joga a víbora no fogo, e o texto ele vai continuar e diz assim, e os bárbaros, ou seja, os habitantes da ilha, os moradores ali de Malta, vendo a víbora pendurado na mão de Paulo, porque quando ele jogou a lenha, quando voltou, a cobra veio. E Paulo ficou com a mão levantada e a cobra pendurada. E aí quando os moradores da ilha viram, o que logo eles fizeram? O que nós fazemos às vezes. Rapaz, esse camarada aí só pode ser um homicida. Só pode ser um assassino. Por quê? Sofreu naufrágio, está preso. E o coitado escapa na ilha. Quando vem se aquecer, uma cobra morde ele. Só pode ser justiça. A justiça divina. Eles não acreditavam no nosso Deus, mas eles tinham as suas divindades. E algumas versões vai dizer assim, só pode ser justiça dos deuses. Quando eles viram aquilo, às vezes nós fazemos isso. Quando o irmãozinho está só na prova. E aí quando você pensa que o quadro dele vai mudar, e vem uma prova pior. É quando o irmãozinho, todo tipo de oração está pedindo oração. Irmão, peço oração que eu estou enfermo. Irmão, peço oração porque lá em casa está assim. Irmão, peço oração pelo meu filho. E aí às vezes nós olhamos e falamos assim, rapaz, é castigo de Deus. É justiça divina. Só pode estar em pecado, olha aí. Irmão, nós temos que compreender que quando nós estamos na direção de Deus, tem levantes. Quando você está cumprindo a vontade do Senhor, tem levantes. Nem sempre é juízo. Às vezes é processo para a bênção. E nós não fomos chamados para julgar.
Nós não fomos chamados para levantar juízo. Por isso, quando você vê alguém passando por adversidades, não pense que ele está em pecado. Ore por ele. Ajuda ele, Deus. Ajuda ele, Senhor. Dá livramento, dá vitória, dá a bênção. Isso é o nosso papel. Mas às vezes nós fazemos o quê? Nós acusamos. Nós julgamos. E Paulo, além de tudo que passou, agora sofre levante dos moradores da ilha. Rapaz, tu é um assassino, tu não pode. Como que tua situação não podia piorar e vem uma cobra e te morde? Só pode ser um assassino. Mas, versículo 5, sacudindo a víbora no fogo, não padeceu de nenhum mal. Versículo 6. E eles esperavam que viesse a inchar, ou cair de repente, né? Que é o que nós esperamos quando nós vemos um irmãozinho, como nós dizemos, né? Só arquejando aí, o que a gente pensa? Vai já morrer. Esse aí não tem jeito, não. É Deus cumprindo o juízo. Já era, acabou para ele, é o fim. E aí nós levantamos e começamos a julgar, a jogar pedra, a acusar. Os moradores também, quando viram, fizeram a mesma coisa, César. Às vezes, quando a gente está lá no fundo do poço, ao invés de uma mão estender, dedos apontam. E eles estavam assim. Mas aí eu dou graças a Deus, porque o versículo número 5 diz, mas não lhe sucedeu nenhum mal. A cobra mordeu, mas o veneno não teve efeito. Os moradores, sabendo que era uma cobra venenosa, o que eles esperavam? Eles esperavam que ele inchasse. Ou, na melhor das hipóteses, que caísse de repente morto. Mas nenhum mal aconteceu com ele. Por quê? Porque Deus estava com ele. Deus permitiu a cobra morder, mas não permitiu que o veneno matasse. Às vezes Deus permite que o inimigo levante contra você, mas não permite que ele tire a sua vida. Ele permitiu que tocasse em tudo de Jó, mas não permitiu que tocasse na vida. Por quê? Porque a vida pertence a Deus. Ele quem nos deu. A sua vida pertence a Deus e ela é intocável. Ninguém toca na sua vida, porque ela pertence a Deus. E aí eles esperavam que ele inchasse ou caísse morto. Mas esperaram já muito, tendo esperado muito, eles esperaram muito. Para ver, não, às vezes o veneno nele demora mais. Às vezes é porque ele é forte, né? O veneno nele vai demorar mais um pouquinho. E tendo esperado muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudaram o parecer. Mudaram de ideia. Por quê? Porque quando o inimigo não consegue te destruir com acusações, ele vai tentar te destruir, fazendo você cair na soberba, no orgulho. Quando eles viram que Paulo não morreu com a picada da cobra, aí não é assassino não. Ele é um Deus. Olha só, o veneno não surtiu efeito nele. Quando o inimigo não conseguir te desestabilizar com as acusações da sua família, às vezes do seu esposo ou da esposa, do filho, do irmão da congregação, quando ele não conseguir tirar a tua base com essas acusações, ele vai tentar tirar você da presença do Senhor dizendo, rapaz, tu é crente mesmo. Rapaz, tu é santo demais, viu? Deus é contigo. Rapaz, tu é muito... Vai tentar tirar você, querendo fazer você cair na condição de supercrente. Que é o princípio da queda de qualquer cristão, é achar que é autossuficiente. E o inimigo, quando ele não consegue nos humilhar, nos reduzir a pó, aí ele tenta nos engrandecer. Ele tenta querer nos fazer grande, porque os moradores disseram, é um Deus, e quiseram adorar Paulo. Mas Paulo, que era um poço de humildade, não caiu nessa. Não caia nessa também não. Você, se está na prova, você é crente. Depende de Deus. Está na bênção? Continua sendo crente, continua sendo dependente de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Nós precisamos estar com Ele em qualquer situação. Lá em cima, lá embaixo, no meio, Deus é quem está no controle das nossas vidas. E nós devemos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Bíblia diz, está alegre, canta, está triste, ora, louva, exalta ao nome do Senhor. É assim que Ele nos quer, na sua presença, em toda e qualquer situação. Aí eles disseram, é um Deus, só pode ser um Deus, porque o veneno não fez nada com ele. E ali próximo, naquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam aos príncipes da ilha. Ao príncipe da ilha, aliás, por nome Públio. E Paulo foi para lá e ficou hospedado lá na casa desse Públio, por 3 dias. E Paulo, hospedado lá, ele soube que o pai dele, o pai de Públio, estava enfermo. E o texto diz que ele estava enfermo de febre e de disenteria, né? Enfermidadezinha bem complicada. Então, a enfermidade de Paulo, na verdade, a enfermidade do pai de Públio era uma infecção, né? Porque febre não é doença. Febre é o aviso de alguma doença. Então, ele estava com infecção que causava febre, que causava disenteria. E aí, quando o Lucas faz questão, porque era médico, ele faz questão de dizer a doença. Aí ele diz, ele estava com febre. E aí, quando eu vi a informação, ele estava com febre, irmão João, logo eu percebi que, às vezes, na nossa vida espiritual, nós espiritualmente também nos encontramos numa condição febria.
Sabe quando o seu espírito está febril? Uma pessoa febril, o que é que ela sente? Ela sente frio. O corpo está quente. A carne está quente. Mas ela sente frio. A febre espiritual, irmão, ela é perigosa. Por quê? Porque traz frieza. O crente, quando está com febre espiritualmente, ele está na beira da fogueira, mas está com frio. Ele participa do fogo, mas sente frio. E o que o frio faz? A febre é o quê? É sintoma de doença. A febre é prenúncio de uma doença que se aproxima. Uma vez nós levamos a Helena e a médica disse assim, não, febre é apenas uma informação que o corpo está dando para você que uma infecção está se aproximando. Isso que é febre. E aí eu ligando os pontos, nessa noite é bom você colocar o termômetro aí na sua vida, o termômetro de Deus, para ver se a sua temperatura espiritual está adequada. Porque febre no espírito, ela é prejudicial, porque é sintoma de doença se aproximando. E aí quando eu vi que ele estava com febre, estava com o quê? Com disenteria. Eu vi, com febre, crente com febre, faz o quê? Isso aqui mesmo que você pensou. Só faz isso. Quando você vê um crente nessa condição, com disenteria espiritual, é porque ele está com febre espiritual. Essa palavrinha mesmo aí que você pensou, que nós não podemos dizer aqui. O crente que está no estado febril espiritualmente, só faz isso mesmo. É por isso que nós precisamos estar sadios espiritualmente. Aí diz que Paulo foi lá, impôs as mãos e ele foi curado. Ele foi curado. Ah, irmão, mas aí a situação de Paulo, como é que ficou? Ele continua na ilha. O destino dele não é Roma? É. A promessa de Deus para ele não é que ele chegaria em Roma? Sim. Mas ele continua sem barco. Ele continua preso. E ele continua em Malta. E a palavra do Senhor diz que quando Paulo curou, ou impôs as mãos sobre o pai de Públio, e ele foi curado, todos os moradores da ilha que estavam enfermos, vieram até Paulo. E ele curou todos. E esse processo na ilha durou 3 meses. 3 meses Paulo ficou em Malta. Já pensou? Uma viagem de dias. Agora ele está 3 meses na ilha, sem saber como será, sem saber o que vai acontecer, mas está firme diante do Senhor. Paulo poderia estar na ilha se lamentando. Como pode? Se questionando. Como pode? Deus lá no capítulo 23 disse para mim que eu ia para Roma. No 27 disse para mim que nem um fio da minha cabeça, de cabelo da minha cabeça ia se perder. Ele poderia estar assim. E eu estou aqui nessa ilha há 3 meses e nem sinal de saída daqui para me chegar até Roma. E eu não estou nem no meio da viagem, porque não estava nem no meio da viagem ainda. Ele poderia estar fazendo isso? Poderia. Mas o que Paulo está fazendo? Curando gente, em nome de Jesus. Estendendo as mãos em nome do Senhor. Porque, sabe, eu estou aqui, mas eu estou passando aqui por um processo. Eu não posso parar a obra. A obra na sua vida não pode ser parada porque as coisas não estão dando certo como você gostaria. Você tem que entender que se você está se mantendo fiel diante de Deus, pode não estar como você quer, mas está na direção de Deus e vai dar certo. E vai conseguir alcançar o objetivo. Porque não é da forma que queremos. Se fosse assim, era fácil demais. Primeiro que se fosse da forma que eu quero, nem aqui eu estaria agora. Porque meus olhos estão aqui ardendo, doido para fechar. Mas como não é do jeito que eu quero, ele mandou aqui para dizer para você, continue na direção de Deus e você vai alcançar o seu objetivo. Não deixe que as tempestades, que os naufrágios, que os levantes, que as víboras da vida venham te tirar da presença do Senhor. Se mantenha firme, porque você vai chegar. Não era em Roma que ele ia, pois é para lá que ele vai. E quando ele não ficou parado, foi pregando a palavra, curando em nome de Jesus. E aí, Paulo vai, no versículo número 11, diz assim, 3 meses depois, aliás, versículo 10 do texto que nós lemos, diz assim, que depois que ele curou todos os moradores da ilha, ele vai dizer, versículo 10, os quais nos distinguiram também com muitas honras. E havendo de navegar, ou seja, nós precisávamos partir, porque nós estávamos em viagem, nos proveram das coisas necessárias. Olha aí. Paulo, ao invés de murmurar, de se lamentar, de dizer, não foi Deus que falou não, porque se fosse eu não estava aqui. Não foi Deus que me prometeu não, porque se fosse não estava acontecendo desse jeito. Não vou servir um Deus não, que permite que a doença chegue na minha vida. Não vou servir esse Deus não, que permite que eu preso, indo para Roma, para ficar lá preso, ainda permite que o barco afunde, que uma cobra me morda. Não vou. Não, Paulo continuava fazendo a obra como se nada tivesse acontecendo. Aí ele diz que depois que ele fez isso tudo, os moradores da ilha honraram eles e proveram tudo o que era necessário para eles partirem. E no versículo de número 11 diz assim, 3 meses depois, partimos num navio de Alexandria. Olha só, irmão. Essa informação parece uma informação banal. Lucas vai dizer, partimos no navio de Alexandria. Se você olhar lá para o 27, você vai ver que o navio que Paulo estava era pequeno. Era 276 tripulantes, mas era pequeno. Um navio
que encalhou em Malta porque não podia chegar, porque tinha bancos de areia embaixo. Mas agora, no versículo número 11, Paulo está dizendo que 3 meses depois, tinha um navio de Alexandria lá em Malta. Como pode? Se não conseguiu chegar a uma embarcação pequena porque o navio ficou encalhado, como que agora tem um navio de Alexandria? Os navios de Alexandria eram os maiores navios que existiam na época. E agora está em Malta. 3 meses depois. Os irmãos conseguiram entender? Porque às vezes nós achamos que é de imediato, mas não é. Por quê? Porque enquanto Paulo está na ilha, sendo picado por cobra, sendo às vezes ovacionado, quando não ovacionado, acusado, Deus estava limpando o porto para que o navio chegasse para levar Paulo. Paulo chegou lá numa embarcação pequenininha e agora está saindo da ilha com honras e numa embarcação gigantesca. E levando os 176 tripulantes, 276 tripulantes. Nenhum se perdeu. Por quê? Porque a bênção que estava sobre Paulo alcançou os 276. A bênção que está vindo para você não é só para você. É para você, é para a sua família, é para a sua vizinhança, é para a sua cidade, é para o seu condomínio, é para o seu residencial. É para todos, porque a bênção do Senhor vai alcançar a todos. Por causa de você. Por causa de Paulo, toda a tripulação foi poupada. O compromisso de Deus não era com os 275, era com Paulo. Mas o compromisso que Deus tinha com Paulo alcançou os 275. Por quê? Porque Deus é fiel com o servo dele que se mantém na sua direção. E por causa da tua fidelidade, a tua família que nem merece e que nem tem compromisso com Deus, vai também ser alcançado pela bênção do Senhor, que vai ser derramado na tua casa, na tua família. Eles vão contemplar e vão usufruir, e vão se alegrar, e vão glorificar o nome do Senhor. Porque agora está todos os 275 dizendo, rapaz, esse Paulo, esse 276, eu estou falando 275 porque eu estou tirando Paulo, meu irmão. 276 é com Paulo. Total. Estou falando 275 que estão contemplando Paulo. Rapaz, por quê? Porque lá no 27, Paulo disse assim, comandante, não vamos. Essa viagem vai ser prejudicial. Vai trazer danos para você, para a sua tripulação. O comandante ouviu? Não ouviu. Aí agora, quando o navio está afundando, aí ele vai procurar Paulo. Aí imagine agora, que por causa de Paulo, vivo, eles estão agora sendo dispensados da ilha, numa embarcação gigante. A bênção do Senhor é assim que acontece nas nossas vidas. Ele vai dizer assim, e chegando... Aliás, versículo 11, 3 meses depois, partindo num navio de Alexandria que invernara na ilha, o que tinha por insígnia Castor e Pólux. Os 2 navios, se você olhar para a história romana, você vai ver que os brasões que tinham no navio que levou Paulo, eram os brasões que estavam nos navios de frente de exército romano. Paulo está indo agora não em qualquer embarcação. Talvez, quando ele chegou em Malta, numa embarcaçãozinha pequena, que precisou jogar as coisas tudo fora para não afundar. Agora, passou 3 meses de processo naquela ilha, uma ilha que não poderiam receber barcos pequenos, agora tem um barco gigante para levar Paulo. Por quê? Porque Deus preparou o cenário para Paulo sair dali. Paulo ficou ali para quê? Aí você pode dizer, irmão, mas o destino dele não era Roma. Por que Paulo não saiu de Jerusalém e foi direto para Roma? Lembra que eu disse no início que o processo de Deus é para nos dar respaldo. O processo de Deus nas nossas vidas é para nos dar currículo. É para te gabaritar para coisas maiores. É para que quando Paulo chegasse em Jerusalém, ele dissesse assim, eu sirvo a um Deus que dá livramento de naufrágio, eu sirvo a um Deus que dá livramento de víbora venenosa, eu sirvo a um Deus que honra o seu servo. Para isso que serviu esse processo na vida de Paulo. Esses 3 meses em Malta não foi em vão. Esse tempo que você está passando nessa luta não vai ser em vão. Vai para te dar experiência, é para te amadurecer espiritualmente, é para te dar currículo na tua vida espiritual, é para você ter o que contar. É para que você ter o que testificar, o que testemunhar. É só para isso. Mas uma certeza, você vai chegar onde Deus disse que você vai chegar. A bênção vai acontecer. Se Deus disse, está dito e pronto. Como diz no interior. Se Deus disse, está dizido e pronto e acabou. Mas a condição, você precisa se manter na direção de Deus. Em momento nenhum, Paulo saiu do propósito. Em momento nenhum, ele duvidou que chegaria a Roma. Em momento nenhum, ele questionou a Deus por que estava acontecendo aquilo com ele. Ele simplesmente se manteve no seu propósito. E ele chegou em Roma. E quando Paulo sofre o naufrágio e vai parar em Malta, se os irmãos forem atentar lá para a carta aos Efésios, aliás, aos Filipenses, quando Paulo escreve a carta para a igreja em Filipos, Paulo vai dar a notícia. Por quê? Porque até então, a notícia que corria era, o navio de Paulo afundou, morreu todo mundo. Se acabou, acharam só os pedaços. Paulo estava numa ilha lá deserta, com toda a tripulação. Mas a notícia que corria, morreu todo mundo, acharam só os pedaços do navio. Não é assim que acontece conosco, né? Nós passamos por fase que nós saímos da evidência. Todo mundo achou, acabou. Oh, meu Deus do céu, não tem mais jeito não.
E agora Paulo está lá em Roma, escrevendo aos irmãos em Filipos, a igreja em Filipenses. E ele vai escrever a carta no capítulo 1, dizendo assim: meus irmãos, estou em Roma como apóstolo de Cristo para pregar o evangelho. E as minhas prisões, as minhas cadeias têm sido oportunas na pregação do evangelho do Senhor. Paulo está dizendo assim, tudo que aconteceu, aí ele vai dizer, mais na frente vai dizer assim, e tudo que sucedeu comigo só foi com um propósito, de me fortalecer na pregação do evangelho de Cristo, de quem eu sou. Para isso que serviu tudo que aconteceu com Paulo. É por isso que nesta noite eu quero que você saia daqui acreditando que a luta que você tem enfrentado é apenas para fortalecer você. Deus permite que o inimigo até se levante, mas Ele não permite que ele toque na sua vida. Então, se você está vivo, continue glorificando ao Senhor. Se você está vivo, não pare, continue avançando. Deus vai dar o milagre que você precisa. Mas para isso, precisamos nos manter na presença do Senhor. Amém? Glória seja ao nosso Deus, que nos dá a vitória, né? Paulo vai dizer, Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Então, o propósito de Deus, irmão, sempre foi abençoar os seus filhos. O propósito de Deus sempre foi de nos ver sorrindo. Só que às vezes, para nos ver sorrindo, Ele permite que nós choramos. Para quê? Para valorizar o sorriso quando chegar. Ele permite a luta para quê? Para que você venha valorizar a vitória quando ela chegar. Porque nós queremos viver de vitória. Não, eu quero viver de vitória em vitória. Só vence quem luta, irmão. Quer ter vitória? Prepara para a luta, que ela vai vir. Agora a certeza é, você vai vencer, se manter fiel aos pés do Senhor. Fique de pé, embora vamos fazer uma oração, para que Deus nesta noite venha confortar o seu coração e te dar certeza de vitória. Aí você está olhando para o seu redor e talvez está como Paulo. O destino está traçado, mas não tem embarcação. O destino está traçado, mas está numa ilha deserta. O barco se foi, não está vendo saída. Deus vai fazer saída nesta noite aqui para você. Deus vai abrir porta nesta noite aqui. Eu creio que Deus vai abrir porta. Quem acredita, levanta a mão para receber. Deus vai abrir porta onde não tem porta. Deus vai abrir caminho no deserto. Vai trazer rios em lugares ermos, porque Ele é Deus. E não há nada impossível para Ele. Porque Ele tem todo o poder na mão. Mantenha a sua mão erguida. Bendito Deus e Pai, nesta noite, Senhor, nós pregamos a Tua palavra, meu Deus. E nós acreditamos, Senhor, que mais uma vez o Senhor falou a cada um de nós que estamos aqui, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo na adversidade, o Senhor está conosco. Mesmo o inimigo se levantando, ó Pai, o Senhor não permite que ele toque nas nossas vidas. O Senhor não permite que o veneno da víbora tenha efeito em nós. Mas todos esses levantes, ó Pai, servem apenas para nos fortalecer. E nesta noite nós te louvamos pelas lutas, nós te louvamos pelas adversidades, meu Deus, porque sabemos que a vitória está a caminho, que a vitória está vindo aí, Senhor. Nos dê força para suportar, nos dê força, Senhor, para nos manter de pé, para glorificarmos e exaltarmos o Teu nome do outro lado da adversidade. Quando alcançarmos o objetivo, Senhor, que nós venhamos testificar do Teu nome e entender que é um processo que fortalece o cristão, que a adversidade que edifica a fé do crente nos mantenha, Senhor, sempre assim de pé, na Tua presença. Nesta noite, ó Pai, esse irmão, esta irmã que está com a mão levantada, o Senhor conhece o desejo dela, o desejo dele, a necessidade, Senhor. O Senhor conhece, Senhor, o que ele tem te pedido, o que ela tem te pedido. E nesta noite, eu clamo a Ti, Senhor. Eu elevo a minha voz para Te suplicar. Envia a resposta, Senhor Jesus. Abre porta, Senhor. Abre caminho, mostra a direção, meu Deus. Resolve esta causa impossível ao homem, Senhor, mas não há nada impossível para Ti. Nesta noite nós estamos orando ao Deus dos impossíveis, ao Deus que abre porta onde não tem, ao Deus que faz caminho no meio do mar, ao Deus que faz água nascer da rocha, ao Deus que faz fogo descer do céu, ao Deus que fecha céu para não chover, ao Deus que destrói com chuva, ao Deus que destrói com fogo, ao Deus que dá vida, ao Deus que abate, ao Deus que levanta, ao Deus que exalta, ao Deus que humilha. É a esse Deus que nós oramos nesta noite, ó Pai. Eu te apresento esta causa impossível, meu Deus, acreditando que o Senhor já resolveu, que o culto e ação de graça vai ser agendado e que nós estaremos lá testificando do Teu amor e das Tuas maravilhas, ó Pai. Levanta esse Teu filho, Senhor, que está caído, que está fraco, que entrou aqui desanimado, porque a luta tem se levantado, a adversidade tem se levantado, às vezes tem naufragado, Senhor, e está numa ilha deserta sem saber como será. Nesta noite, Senhor, eu profetizo em um nome de Jesus, que o Senhor já está enviando a embarcação para chegar ao destino final, que o Senhor já está provendo tudo o que for necessário para chegar ao objetivo, porque o Senhor é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Senhor pode todas as coisas. Por isso, nesta noite, nós colocamos diante da Tua presença as causas impossíveis, acreditando que o Senhor já resolveu a causa impossível deste irmão e desta irmã, para o Teu louvor e para a Tua glória. É em nome de Jesus que te oramos e por fé na vitória te agradecemos. Amém.